Seguindo aqui no Bate-Papo Político, edição de hoje no Alerta Geral, e um dado estarrecedor e que revela o desperdício do dinheiro público, o jornalista Beto Almeida. Mais da metade das obras públicas paradas no Brasil estão no Nordeste, incluindo o nosso estado, Ceará. O levantamento é da Confederação Nacional dos Municípios. A informação chega com Marcos Vinícius. O Brasil tem cerca de 7.000 obras paralisadas, segundo aponta um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios. São escolas, postos de saúde e casas populares que não foram concluídas até hoje. Financiadas com recursos públicos, essas obras que não avançaram somam investimentos de 9,3 bilhões de reais. Mais da metade dessas obras paradas está no Nordeste, são 52,6%. Na sequência, aparece o Norte com 25% e o Sudeste com 10%. O Ceará é um dos estados que sofre com obras públicas abandonadas, como escolas, creches, postos de saúde, viadutos e estradas. A concentração de obras paralisadas também é maior em cidades de pequeno porte. A paralisação significa desperdício de recursos públicos e prejuízo para a população. O levantamento da CNM, divulgado durante a Marcha dos Prefeitos em Brasília, aponta que os Ministérios do Desenvolvimento Regional e Turismo são responsáveis por 75% das obras e valor global dos contratos. Uma obra é definida como paralisada quando o seu contrato está sem movimentação há mais de 180 dias, ou seja, 6 meses. Com redação do Ceará Agora para o jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. Isso sim, viu, Marcos? É o que a gente chama de desperdício do dinheiro público. Gostei do termo aí de definição para a gente definir exatamente o que é uma obra parada. É obra que está há 6 meses sem recursos, sem movimentação, ou seja, está literalmente paralisada, muitas delas no mato. Agora imagine qual é o grande percentual destas obras paradas, em que segmento elas se encontram. É exatamente na construção e também na restauração de unidades escolares, ou seja, de escolas da rede pública de ensino. Aí é que dói. Aí em segundo lugar vem, sabe o quê? Postos e unidades de saúde ganham no quesito obras paradas. Aí depois vem restauração de rodovias. Isso significa dizer o seguinte: só com relação à questão das escolas que estão aí paradas, inclusive aqui também no estado do Ceará, o documento da Confederação Nacional dos Municípios, que foi divulgado ontem na Marcha dos Prefeitos, diz que nós temos entre 2012 e 2021, portanto até o ano passado, 2.668 escolas que estão paradas na sua construção ou na sua reconstrução. Isso significa valores de 2 bilhões e 600 milhões de reais que literalmente foram jogados no lixo, porque são obras que estão aí paralisadas e nem estão servindo ao seu propósito. Isso é fruto de má planejamento, isso é fruto principalmente de que não há uma gestão eficiente, porque se você planeja um prédio escolar, você tem que planejar, ele tenha início, tenha fim, que a obra seja concluída dentro minimamente do prazo ou com um atraso mínimo, mas que principalmente ela tenha propósito. E qual é o propósito? Receber alunos, professores, a comunidade escolar. Na parte das construções que não foram iniciadas há mais de 6 meses, nós temos 3 ou mais de 3.000 obras paradas no país. De acordo com esse levantamento feito pela CNM, que é a Confederação dos Municípios, são 2 bilhões e 380 milhões de reais, pelo menos no valor médio por obra. Não é pouca coisa. Se você observar, hoje mesmo aqui no estado do Ceará, nós temos escolas que estão aí. Olha, eu vi vídeos, inclusive, por exemplo, em Santa Quitéria, por exemplo, mostrando escolas no meio do mato, no meio do nada, com dinheiro público investido, inclusive também na Zona Norte. Significa dizer que a situação é de fato crítica. E um detalhe, Marcos, vamos encerrar aqui, chamar para o nosso intervalo, mas eu quero voltar para falar sobre Enel. Ela está no olho do furacão.